Irmãos, abra sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 14, o versículo 28. Evangelho de São Mateus, capítulo 14, o versículo é o 28. Olha só o que diz lá. Tem uma bênção para nós aqui. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água, até aonde o Senhor está. Versículo 29. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Versículo 30. Olha só o que diz lá. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor. Versículo 31. Imediatamente Jesus estendeu a sua mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? É exatamente em cima disso que eu quero falar, irmãos. Por que da dúvida? Por que duvidar? Quem que estava mandando Pedro andar sobre as águas mesmo? Jesus. Era Jesus que estava falando, vem, e ele foi. Quando ele estava indo, no trajeto ao encontro de Jesus, o vento ficou forte. E isso gerou dúvida. O que eu quero que você entenda, irmão? Será que talvez também você já não foi uma pessoa que ia mais em direção à palavra? Hoje você já duvida um pouco. Ou talvez você não está tendo a palavra que tire toda a dúvida. Porque pode estar acontecendo. Talvez está te faltando a palavra que tire toda a dúvida. Porque se você tiver a palavra que tira toda a dúvida, você vai sem medo. Glória a Deus. Pode vir, mas não vai afundar? Não, pode vir. Você vai sem dúvida, você vai sem medo. Porque você tem a palavra, pode vir. Pode vir. Eu lembro alguns anos atrás, muitos anos atrás, eu fui pescar num riacho com um amigo meu. E aí a gente foi se afastando. E aí chegou num determinado lugar, para atravessar para o outro lado da represa, tinha que atravessar uma vala assim. Uma vala, distância de uns 3 metros assim. Era um mergulho e estava lá do outro lado. Aí eu não nadava muito bem, até hoje eu não nado muito bem, mas aí ele passou, atravessou, chegou do outro lado, eu falei, eu não vou não. Ele falou, não, pode vir. Olha só, irmão, 2 moleques no meio do nada, pode vir. Não, mas não é fundo, que irmão, pulei, mas mergulhei direitinho assim, ó. Desci, comecei a subir, irmão, não chegava, era muito fundo o lago, quase me afoguei, mas eu pulei sem medo, pulei sem dúvida. Ele falou que podia pular e eu pulei. Quando você tem a palavra de Deus, você pode ir sem dúvida. Você pode ir sem medo. Ele falou, homem, como é pequena a sua fé. Por que duvidou? Eu falei para andar. Foi eu que falei para você andar. Foi eu que falei para você vir. Quer ver em outra situação? O mesmo Pedro, sem dúvida. Lucas capítulo 5, versículo 4. O mesmo Pedro, mas sem dúvida. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão, que é Pedro: leve o barco para um lugar aonde o lago é bem fundo. Então você e os seus companheiros joguem a rede para pescar. Palavra de Jesus, amém? Versículo 5, olha lá. Simão Pedro respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando, ou que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Glória a Deus. Palavra de Jesus. Pedro ouviu a palavra e Pedro obedeceu. Olha lá versículo 6.
Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tantos peixes que as redes estavam se rebentando. Versículo 7, olha lá. Então fizeram sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-lo. Eles foram e encheram os 2 barcos de tanto peixe que os barcos quase o quê? Afundavam. Pastor, era muito peixe, muito, ao ponto desses pescadores se espantarem. O pescador, irmãos, pega bastante peixe, ele gosta de contar história, ele gosta de aumentar. No caso aqui, não. Eles ficaram realmente abismados com o resultado da obediência à palavra de Deus. Glória a Deus. Por que deixar dúvida e não ficar com a palavra? Por que deixar a dúvida tomar conta? Por que deixar a dúvida sobressair ao que a palavra tem? E é o que tem acontecido hoje. Você tem palavra, mas prefere ficar com a dúvida. Você tem a verdade de Deus, a direção de Deus, os argumentos, muito mais do que antes. Muito mais do que antes. Muito mais do que antes. Você já tem os argumentos. Talvez hoje nós estamos muito mais bem treinados, só que somos pessoas com mais dúvidas, com mais incerteza. Talvez quando nós não tínhamos tanto conhecimento, nós tínhamos mais confiança na palavra de Deus. Hoje que nós estamos cheios de conhecimento, parece que a gente não está com tanta confiança. O Pedro lançou a rede por causa da palavra. Versículo 8, continua lá. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-te de mim, pois sou um homem pecador. Versículo 9, olha lá o que tinha acontecido. Simão e os outros que ficaram com ele, ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Glória a Deus. A pesca foi ou não foi maravilhosa? Por causa da palavra. Se tivesse dúvida por parte de Pedro, teria tido a pesca? Não. Muita gente não está pescando mais porque está com dúvida. Muita gente não está alcançando coisas maiores porque tem dúvida. Se não tivesse a dúvida, já estava alcançando coisas maiores. A pescaria já tinha sido maravilhosa para você há muito tempo. Mas a dúvida entrou, a pescaria não é maravilhosa. Não consegue ser extraordinário. O resultado não consegue sobressair ao natural e partir para o sobrenatural. Por quê? Porque tem dúvida. O mesmo Pedro, de novo, irmãos, um pouquinho mais para frente, Lucas 22, 33. Olha lá. O mesmo Pedro, 22, 33. Então Pedro disse: Jesus, estou pronto para ser preso e morrer com o... Olha a resposta de Pedro, irmãos. Pedro disse, olha lá, Jesus afirmou para ele: eu digo a você, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você dirá 3 vezes que não me... Você vai me negar 3 vezes. Pedro falou: não, eu tô contigo e não abro. Tô contigo e não abro. Pedro negou, você sabe o resto da história, né? Depois ele se arrependeu, se tornou um grande pregador. Mas o Pedro negou. Pastor, deixou a dúvida entrar, irmãos. Deixou a dúvida entrar. Uns discípulos que estavam indo para Emaús falaram assim: você não sabe das histórias do profeta? Já não era Jesus, o Filho de Deus. Eles já estavam falando do profeta, que fez grandes obras e agora foi crucificado. Você não ficou sabendo do profeta? E nós que esperássemos que ele fosse o Salvador? Os próprios discípulos que estavam indo para Emaús estavam com dúvida, irmão. Jesus precisou abrir a escritura para eles, começar a mostrar na palavra para eles que ele era Jesus. Glória a Deus. Dúvida, irmão. Muita gente está com dúvida. E com dúvida não tem bênção. Com dúvida não tem milagre. Tem que tirar a dúvida daí. Tem que tirar essa insegurança. Tem que tirar essa incerteza. Hebreus capítulo 10, versículo 35. Só estou ampliando o seu entendimento. Pedro
falou, eu já pesquei a noite toda, eu não vou jogar rede não. Não, eu pesquei a noite toda, mas porque o Senhor manda eu vou jogar. Hebreus 10, 35, olha lá. Portanto, não percam a coragem, não percam o entusiasmo, não percam a disposição, pois ela traz uma grande recompensa. Se você insiste, se você não duvida, se você não deixa a incerteza entrar, você vai ter uma grande recompensa. Glória a Deus. Não pare, você vai ter recompensa. Versículo 36, olha lá. Vocês precisam ter paciência. Essa paciência, irmãos, é a virtude de saber esperar, ou seja, perseverar, insistir, aguentar mais, para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Glória a Deus. Senhor, eu trabalhei a noite toda, mas como o Senhor está dizendo, eu não vou me arriscar, porque eu já lavei as redes, eu já guardei, eu sei que o mar não está para peixe mesmo, é melhor deixar para lá, né? Não, ele foi lá e continuou, persistiu para fazer a vontade de Deus. Aí a pesca maravilhosa aconteceu. Versículo 37, olha lá. Pois, como diz as Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir, e não vai demorar. Glória a Deus. O que há de vir virá e não tardará. Glória a Deus. Só que a gente duvida. Tem gente que perdeu até a expectativa da volta de Cristo. Tem crente que não está esperando Jesus voltar. Será que Ele vem mesmo? Será que é verdade? Será que o Evangelho é real? Será que isso foi história contada por homens? Tem gente que está andando assim, irmãos. Crente com dúvida do céu. Pastor, tem dúvida do céu. Até aquele que não teme a Deus, irmãos. Até aquele que não teme a Deus. Ele fala assim, eu não acredito em Deus. Deus não existe. Você coloca ele num precipício. Você fala, vou te jogar daqui de cima lá para baixo. Ele vai falar, pelo amor de... Ué. Mas ele não acredita. Porque ele sabe que é real, irmãos. E tem cristão que está com dúvida do céu e do inferno. Com dúvida. Deixou a dúvida tomar conta. Versículo 38. Olha lá. Todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas, se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com... Deus não se agrada de quem retrocede. O justo vive da fé, mas se ele retroceder, todavia não me alegrarei nele. Não dá para viver de dúvida, irmão. Não dá para viver de incerteza. Não dá para viver de quem sabe. Vamos ver se dá certo. Não, a gente tem que viver na certeza do Senhor. Viver na certeza de que Deus está ouvindo a palavra. Viver na certeza de que Deus está operando. E tem muita gente, irmão, com dúvida. Muita gente com dúvida. Só para concluir, Hebreus 11. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Tá finalizando aí o Hebreus 10, 38. Ó. Hebreus 11, 1. A fé é a certeza das coisas que vamos... a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos. É uma certeza. Eu espero, eu tenho certeza que eu vou receber. E a prova de que existem coisas que não podemos ver. Deus pode fazer o impossível acontecer. Glória a Deus. É o firme fundamento, é a firme convicção, é a firme certeza. Não é a dúvida, não é a insegurança, não é o medo, não é o quem sabe, não é o vamos ver. Não, é a certeza de que Deus vai suprir todas as necessidades. Glória a Deus. Não podemos duvidar. Não deixa a dúvida tomar conta. Ai, pastor, às vezes eu fico oscilando, eu vou lá e eu venho cá. Não, o adversário quer que você desista. Ele quer te encher de dúvida. Quantos, irmãos, deixaram a fé porque a dúvida tomou conta? Quantos deixaram a fé? Não vamos deixar a dúvida não. Vamos nos pegar com Deus. Por que duvidar? Não, por que duvidaste, homem de pequena fé?
Por que você deixou isso tomar o seu coração? Não vamos duvidar não. Vamos confiar no Senhor e Ele vai fazer. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor Jesus aí, bem forte, bem bonito. Nome de Jesus, amém? Feche os seus olhos aí no seu lugar. Só vou fazer uma oração. Pai, nós estamos nessa certeza, Pai. O adversário quer que essa pessoa seja tomada por uma dúvida, por uma insegurança, por uma certeza. Mas a Tua palavra diz que o justo vive da fé. E nós não vamos retroceder. Nós vamos prevalecer no Senhor e na força do Seu poder, ó Pai. Porque eu creio que o Senhor tem um milagre. Eu creio, Senhor, que o Senhor tem uma bênção para realizar sobre essas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos fazer a oração da fé? Eu quero que você se coloque de pé agora. Eu vou consagrar esse sabonete, mas você não pode deixar a dúvida entrar. Pastor, eu vou levar. Ai, mas não sei não, viu? Será que vai acontecer milagre? Não. O justo vive da fé. Ele não vive de dúvida. Deus vai dar sabedoria de como você vai usar. Você vai abençoar alguém, se você vai usar, se você vai colocar na roupa. Não sei. A gente vive da fé. Glória a Deus. Nós vivemos da fé. Nós vivemos da certeza. Nós vivemos da convicção no Senhor. E Deus não vai deixar a gente desamparado não. Amém? Feche os teus olhos. Liga o seu pensamento com Deus agora.